Meus irmãos, Salmo de número 103, Salmos de número 103, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 5. Salmo de número 103, versículo 1 até o versículo de número 5. E diz assim, o Salmo de Davi: bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Amém, queridos? Muito bem, nós falamos no domingo passado sobre o perdão. Estávamos falando para os irmãos que nós tivemos aqui um estudo na União Masculina, onde esse estudo falava que o pastor Billy Kim, da Coreia, disse que os motivos que levaram a igreja da Coreia a crescer foram 3. E ele falou: oração, perdão e louvor. E nós falamos no domingo passado sobre o perdão, porque gostaríamos de entender essa dinâmica da importância do perdão no crescimento da igreja. E depois, quando eu também vi a questão do louvor, eu fiquei bastante curioso com relação a isso, porque, como eu disse no domingo passado, eu entendia que um dos fatores mais importantes do crescimento da igreja era a oração, porque o perdão, porque o louvor. E eu fiquei curioso e fui estudar. Por isso que domingo passado eu trouxe aquela mensagem sobre perdão, e hoje eu quero pensar com vocês sobre o louvor. Como é que o louvor tem essa influência sobre o crescimento da igreja? E eu fiquei pensando sobre o que as pessoas falam sobre o louvor. Algumas pessoas dizem assim: o louvor da minha igreja foi maravilhoso, né? O louvor da minha igreja foi espetacular. Pessoas que elogiam o louvor na sua igreja. Às vezes a gente fala assim: vamos louvar o nosso Deus, e nós cantamos músicas. Na nossa igreja nós tivemos um momento, e nós chamamos de momento de louvor da igreja, um momento muito especial, muito bom para todos nós, e que nós gostamos, nos agradamos. Mas, irmãos, será que realmente quando a Bíblia fala de louvor, ele está falando de cânticos? Porque é o que passa na minha cabeça, o que passava e que passa na cabeça da igreja, é um jargão da igreja. Dizer assim: vamos louvar a Deus, significa cantar. Louvores são cânticos. E eu então achei que nós deveríamos refletir um pouco mais sobre isso, porque será que a música é que está fazendo, é um dos importantes motivos de fazer com que a igreja cresça? Pode até ser aqueles jovens, né, que gostam de música e que tem aqueles grandes grupos de louvores que atraem a juventude para a igreja, né? E que não apenas a música, mas todo o aparato de holofotes, cores e fumaça subindo do palco, né? Todo esse ambiente que leva as pessoas a um momento de emoção muito forte, muito grande, é isso? E que nesse momento forte de emoção, ali eles estão emocionalmente cantando ao Senhor e depois recebendo a palavra de Deus. E muitas igrejas crescem porque existem grandes grupos de louvores, né?
grandes grupos de louvor, e elas atraem pessoas. Se eu chamar um cantor famoso aqui para a igreja, não pode ter certeza que essa igreja enche, só para ouvir o cantor famoso, não é? Porque nós confundimos essa questão do louvor. Então nós precisamos entender um pouco mais que não é isso, porque isso é apenas aparência, isso é a superfície de uma vida espiritual com Deus. Porque quando eu penso a música enquanto louvor, eu estou pensando no aspecto pontual do louvor, num momento apenas em que durante meia hora ali na igreja eu estou cantando e acabou o meu louvor a Deus. Então eu não posso ser tão raso, tão superficial, que possa imaginar que este louvor se encerra ali. É aquilo que Deus está esperando de nós. Porque esse louvor, que é tão pontual, tão pequeno, ele é muito mais para as pessoas nos dias de hoje do que para o próprio Deus. Porque está agradando pessoas e não a Deus. Este Salmo de número 3, irmãos, eu entendo que aqui é um dos poemas mais lindos de louvor a Deus. Salmo de número 103. É um dos poemas mais lindos de louvor. E eu quero, através desse poema de Davi, fazer uma distinção, que a gente possa entender realmente o que é louvar a Deus, que a gente possa entender a importância de louvar a Deus, e que a gente possa entender o que é uma vida de louvor a Deus. E a gente tem que começar isso, irmãos, entendendo o conceito, porque sem conceito a gente não pode entender. Nós temos conceitos errados. Como eu falei no domingo passado, por exemplo, muitas pessoas não perdoam porque não conhecem o conceito de perdão. Não entendem que o perdão não é para o outro, mas é para a pessoa que está magoada. Então é um conceito errado sobre o perdão. Assim como nós também temos um conceito errado sobre louvor, e que nós precisamos esclarecer para que a igreja entenda que a música é apenas uma das maneiras de se louvar a Deus, mas não é o único caminho do louvor a Deus, não é? Então nós precisamos pensar sobre isso, aprender o conceito de louvor. Se a gente for olhar um pouco no dicionário, os dicionários praticamente todos têm o mesmo sinônimo. Louvar é exaltar, falando de uma pessoa, no caso da igreja, da divindade, de Deus. É exaltar, é honrar, é glorificar, né? Então, por exemplo, quando um aluno tira nota 10 numa prova, o professor coloca lá 10 com louvor. 10 com louvor. Aquele 10 com louvor, está o professor elogiando o aluno que foi bem sucedido na sua prova, né? A gente defende muitas vezes, quando defende uma tese, e aí na aprovação vem aprovado com louvor. Por quê? Porque aquilo que foi escrito realmente, né, foi muito bom, e isso os professores da banca entenderam que deveriam aprovar com louvor, elogiando ali, expressando ali, né, que foi a forma de expressar, de exaltar, de honrar aquilo que a pessoa fez. Por isso é que quando a gente pensa em louvar a Deus, nós temos que pensar dessa forma. Louvar a Deus é falar da bondade de Deus, é falar dos feitos de Deus, é glorificar o nome de Deus, é exaltar a pessoa de Deus. Quando o salmista diz, bendiga ou bendize em algumas traduções, minha alma o Senhor, e ele está
dizendo que nós temos que falar bem do Senhor. Bendiga, né? Bendize ao Senhor. Portanto, que a alma dele possa falar bem, exaltar o Senhor, de agradecer ao Senhor, de honrar o Senhor, de glorificar o Senhor. E aqui começamos então a entender a diferença entre o que nós pensamos que é o louvor e o que é aquilo que Deus expressou, revelou na sua palavra, como nós devemos viver em louvor ao nosso Deus. Talvez nesse momento você não tivesse noção disso, mas o louvor a Deus, irmãos, ele é uma forma de vida. Aonde você está, com quem você está, independente da forma como você está, nós precisamos expressar quem é o Deus que nós cremos, falar desse Deus que nós temos, da bondade dele, da grandeza dele, Criador do universo, Salvador. Todas as vezes que nós abrimos a nossa boca e falamos de Jesus, nós estamos louvando a Deus. Então é uma forma de viver. Porque nós passamos muitas vezes 8 horas trabalhando, e durante essas 8 horas de trabalho, nós esquecemos de louvar a Deus. Talvez você esteja louvando o seu trabalho, né? Louvando o seu trabalho, louvando as pessoas do seu trabalho, louvando o seu chefe do seu trabalho, né? Mas esquece que no trabalho a gente pode louvar. Como é que eu posso louvar a Deus no trabalho? Eu falo de Jesus na minha vida, como Ele é bom para mim, né? Como Ele me resgatou, cuidado que Ele tem todos os dias comigo, o ar que eu respiro, todos os dias que eu acordo, o alimento que eu como, foi Deus que me deu, é Ele que me concede. Falar de Deus é fácil, irmãos, difícil é não falar. Só que nós não sabemos que nós precisamos falar. Por isso é que eu digo que o louvor não é algo pontual, não é algo que eu faço ali naquele momento. Tem um evento na igreja, vamos louvar, todo mundo levanta a mão e começa a cantar. O louvor é a minha vida, é a sua vida. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Pedro escreve o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí vem aquilo que nós precisamos entender, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos povo de Deus com uma finalidade, e essa finalidade é louvar o Senhor, é proclamar as virtudes. Esse é o conceito de louvor, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, isso é louvar a Deus. Ele não está dizendo aqui que a gente tem que fazer isso uma vez por semana. Ele não está dizendo que nós devemos fazer apenas em um momento do dia, ou apenas quando for na igreja. Ele está dizendo que nós devemos proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Portanto, é a nossa vida inteira, em todos os momentos da nossa vida, quer queiram ouvir, quer não, mas eu vou falar de Jesus. Proclamar todos os dias, não é apenas uma vez por mês, uma vez por semana, ou quando der na telha, eu vou falar de Jesus. O livro de Hebreus, ele define louvor da seguinte forma: Hebreus capítulo 13, versículo 15: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre. Olha o termo que ele usa aqui: ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Irmãos, perfeita essa definição.
Nós sempre precisamos abrir a nossa boca em louvor ao nosso Deus. Nós sempre precisamos falar, os lábios, o fruto dos lábios, o fruto do falar da nossa boca é confessar o nome de Jesus, é falar de Jesus. E o termo aqui é sempre, não é de vez em quando, mas sempre. É aquilo que nos acompanha. São todos os momentos da nossa vida, são todos os segundos da nossa vida, todos os minutos, as horas da nossa existência. Nós existimos para louvar o nome do nosso Deus. Por isso é que nós precisamos fazer uma diferença entre louvor e adoração. Nós muitas vezes estamos orando aqui, vocês já devem ter visto, ouvido eu orar, que nós estamos aqui para louvar e adorar o nosso Deus, porque é outra confusão que fazem, né, da questão do louvor e da adoração. Louvor é expressar, falar de Deus, da sua existência, da sua bondade, dos seus feitos. Isso é louvor. E a adoração é culto. A palavra adorar é se curvar diante de Deus, é respeitar a pessoa de Deus, é honrar a pessoa de Deus de uma forma cultual. Nós adoramos em culto. Nós estamos fazendo aqui é um momento de adoração, de louvor e adoração, porque nós falamos de Cristo, mas nós estamos diante de Deus em culto para glorificar o seu santo nome, né? Então há uma diferença aí entre louvor e adoração. Por isso é que quando nós olhamos esse texto do Salmo de número 103, Davi, até o versículo 5, ele vai falar do seu louvor pessoal. E quando ele fala do seu louvor pessoal, ele coloca alguns pontos que são importantes para que nós venhamos a pensar e refletir no momento do nosso louvor. Por que nós louvamos? Qual a importância do louvor? E a primeira coisa que a gente vê aqui, que Davi coloca, irmãos, é que nós devemos louvar a Deus por tudo aquilo que nós somos e temos. Versículo de número 1 diz: bendize ou bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ou seja, nós devemos expressar o louvor com todo o nosso ser. Nós não podemos diferenciar nosso momento espiritual do corpo que às vezes está fazendo coisas erradas, porque Paulo diz que a carne nos puxa, o corpo, nossos membros puxam o pecado, não é? Nós não podemos estar aqui louvando o Senhor, nós não podemos estar nos cantos, em qualquer canto onde nós estejamos louvando ao Senhor, e nós estamos ali com os nossos membros realizando outras coisas. Todo o nosso ser deve ser colocado diante do altar de Deus. Mente, espírito e corpo devem ser uma harmonia de louvor ao nosso Deus. A palavra alma que ele coloca aqui, bendiga minha alma ao Senhor, nós entendemos a alma aqui como o nosso pensamento, né, nossa vontade, mas ela pode ser traduzida como o nosso ser. Por isso é que todo ser, ele deve estar em perfeita harmonia para louvar a Deus. Essa é a primeira coisa que Davi coloca: corpo, alma e espírito. Nós não podemos separar esses aspectos da nossa existência, porque eles estão intimamente interligados. Didaticamente eu posso dizer: o homem é corpo, alma e espírito, mas na prática nós não podemos separar um da outra, porque existe uma inter-relação perfeita, uma harmonia perfeita entre os três. E nós precisamos fazer isso independente, como eu falei, irmão, das circunstâncias que nós vivemos.
Então, quando ele diz assim, devemos louvar o Senhor com tudo que há em mim, tudo, né? Essa expressão que ele diz aqui, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, é a totalidade do nosso ser. Totalidade do nosso ser. Nós não podemos louvar com os lábios e o coração está em outro canto. Você sabe o que Jesus disse? Ali em Mateus capítulo 15, no versículo 8, Jesus diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você vê aí como Jesus está alinhando as coisas, porque muitas vezes nós estamos falando de Jesus, nós estamos expressando o nosso amor a Cristo, nós estamos expressando o seu sacrifício vicário com a boca, mas o nosso coração está distante de Deus. Às vezes nós estamos focados em algum problema, nós estamos focados em alguma situação, nós estamos focados em pessoas, nós estamos focados em algum desejo carnal, e portanto o coração, a nossa mente, a nossa vontade, o nosso desejo, naquele momento ele está longe de Deus, embora a minha boca esteja aqui expressando e louvando o nosso Deus. Jesus disse assim: as pessoas me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então a primeira coisa que Davi coloca aqui, irmãos, é nós precisamos estar inteiros, completos na presença de Deus, em louvor ao nosso Deus. A segunda coisa que ele coloca, que está no versículo de número 2, ele diz assim: bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Nós devemos louvar a Deus porque nós somos gratos ao Senhor. A gratidão a Deus é uma forma de expressar louvor. Irmãos, quanto nós somos, como nós somos ingratos a Deus. Como o ser humano é aquele que apaga as coisas boas com uma rapidez tão grande, mas não esquece, às vezes, uma ou duas coisas, pessoas ou coisas que aconteceram que nos fizeram mal. Nós somos muitas vezes incapazes de passar uma borracha em alguém que me magoou, que magoou você, mas nós rapidamente conseguimos deletar as coisas boas que fazem por nós. Se você olhar desde que você nasceu, as coisas, você já esqueceu tudo que Deus fez por você. O tempo, muitas vezes, ele coopera para que a nossa memória apague. A toa que o salmista diz que quando ele coloca a cabeça no travesseiro, ele relembra tudo aquilo que Deus fez. Porque nós somos rapidamente, irmãos, fáceis de esquecer a bondade de Deus por nós. Rapidamente. Vocês sabem daquela história do leproso que só um faltou, Jesus diz assim: cadê os outros? Nós não voltamos para agradecer a Deus. Nós somos pessoas que esquecemos e ignoramos muito rápido. E eu entendo, irmãos, que quando a gente esquece tão rápido as coisas boas que Deus faz por nós, ou que pessoas, porque Deus usa pessoas para fazer coisas boas por nós. Quando nós esquecemos, é porque nós não demos a devida importância àquilo que foi feito por nós. É porque nós ignoramos, ou que não reconhecemos aquilo que foi feito por nós.
Por isso é que uma forma de louvar a Deus é sempre trazer à memória aquilo que nos traz esperança. É a pessoa de Deus que mora em nosso coração, e nós precisamos estar sempre lembrando do seu sacrifício vicário ali na cruz. Morreu por nós, deu sua vida por nós, derramou seu sangue, seu corpo foi moído por nós. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, em momento nenhum, que todos os dias Deus nos concede mais um dia de vida. Todos os dias Ele está conosco, nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. E Ele não nos desampara em momento nenhum da nossa vida. Nós precisamos nos lembrar da bondade de Deus. Por isso é que esquecer é parte do nosso ser, principalmente quando nós fomos socorridos pelo Senhor em tempos passados. E quando nós estamos saciados, irmãos, das nossas necessidades, e muitas vezes nós estamos aos pés ali do Senhor, pedindo, orando ao Senhor, e quando nós somos atendidos, e nós somos ali saciados daquilo que nós estamos precisando, nós esquecemos desse Deus que inclinou os ouvidos para nós e que atendeu os nossos pedidos. O Senhor fala ali em Deuteronômio capítulo 8, irmãos, tem um texto que fala exatamente sobre isso. Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 11, diz assim: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus. Olha, preste atenção nesse texto aqui, irmãos. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje lhes ordeno. Não esqueça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus. Impressionante. E Deus está dizendo aqui, irmãos, para aquele povo no deserto: o Senhor tirou aquele povo lá do Egito, para dar uma terra que emana leite e mel. E Ele disse: olha, depois que vocês estiverem nessa terra, que vocês estiverem saciados, tiverem suas propriedades, tiverem suas casas, tiverem seus rebanhos, tiverem seu ouro, depois de tudo isso, não se esqueçam do vosso Deus. O povo depois, com Josué, que atravessou o Jordão e começou a tomada ali da terra prometida, depois da terceira geração já não se lembravam mais de Deus, se esqueceram de Deus. O texto continua dizendo: e os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, e no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, e afinal lhes fazer bem. Portanto, não pensem. Ou seja, não diga: nós atravessamos esse deserto foi porque eu sou sábio, eu sou inteligente, eu sou forte, e porque eu sou forte eu consegui passar 40 anos nesse deserto. Está aqui o texto, ele diz: portanto não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Não pensem nisso, não. Pelo contrário, diz o Senhor, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir
riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos. Deus já estava falando àquelas pessoas, seu povo, porque Ele conhece o coração do homem. Ele sabe quanto nós somos frágeis, fracos, como nós gostamos mais de olhar para dentro de nós do que olhar para Deus. Como muitas vezes nós conseguimos um emprego, passamos no concurso. Muitas vezes nós conseguimos uma vitória em alguma coisa que nós fazemos e dizemos assim: eu passei noites estudando. E nós não somos capazes de dizer assim: eu passei a noite estudando, mas quem me deu a vaga foi Deus. Foi Deus que me deu a vaga. Por isso, o apóstolo Paulo diz ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18: em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. No livro de Crônicas, irmãos, está escrito, 1 Crônicas 16, versículo 8: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor. Então a segunda coisa que nós devemos estar louvando a Deus é sermos gratos pela nossa vida, pelo nosso ser, tudo aquilo que Deus nos concede. Em terceiro lugar, versículo 3, Davi diz assim: Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades. Eu não vou falar muito sobre isso, irmãos, porque já falamos um pouco sobre o perdão, mas aqui é o perdão de Deus. Deus é quem perdoa todas as nossas iniquidades. E isso é importante que a gente saiba, porque Deus, ele não diz assim: não, eu vou perdoar essa coisa que você fez, mas essa aqui eu não vou. Esse teu pecado, irmão, é imperdoável, né? O homem fala isso: o que você fez para mim é imperdoável, porque nós não queremos perdoar, né? Mas para Deus, irmãos, Deus é longânimo, Deus é amoroso, Deus nos ama, irmãos, imensuravelmente. E todas as vezes que nós vamos à presença do Senhor arrependidos, porque para receber o perdão de Deus nós precisamos reconhecer o nosso pecado e se arrepender do pecado, confessar o nosso pecado ao Senhor, para que assim Ele possa perdoar os nossos pecados. Quando Ele fala todas, Ele fala da totalidade, não existe exceção à regra. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. O Senhor, Ele se fez homem como nós. Ele conhece a nossa humanidade. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece as nossas necessidades, porque Ele se fez homem como nós. E Ele entende os nossos pecados. Não que a gente tenha prazer, mas nós não sejamos quanto mais no pecado, pelo prazer de fazê-lo, mas pelos nossos erros eventuais que nós cometemos. E Ele sabe que nós somos, Ele nos conhece o nosso coração e a nossa natureza. Por isso é que Ele perdoa todos os nossos pecados.
Jesus, o apóstolo João, na sua primeira carta, 1 João capítulo 1, versículo 9, é um versículo bem conhecido de vocês. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a terceira coisa que Davi escreve, nós devemos louvar ao Senhor, porque Ele é a personificação do amor e do perdão. Ele perdoa todas as nossas iniquidades. A quarta coisa é que nós devemos louvar porque Ele quem nos cura de todas as nossas enfermidades. Veja aí, ainda no versículo 3, parte B, é Ele quem cura todas as suas enfermidades. E aqui é interessante, irmãos, a gente refletir só um pouquinho sobre isso, porque é o seguinte: nem todas as enfermidades elas são curadas, porque senão a gente não morria. A gente morre de velhice e morre de enfermidade. Mas todas as enfermidades que são curadas pelo Senhor. Nós não podemos dizer que aquele médico é excelente, ele me curou. Eu já cansei de ouvir essa palavra. O médico acertou no remédio, ele me deu o remédio certo e ele me curou. O que Davi está dizendo, irmãos, é que nós podemos ser atendidos pelos melhores médicos do mundo, e nós podemos estar ali recebendo os remédios certos para as nossas enfermidades, mas o que Davi está dizendo é que a cura só acontece porque o Senhor nos concede a cura. A cura vem pelo Senhor. Não é o remédio, não é o médico, mas é o Senhor. Nós não podemos estar dizendo e colocando na mão de outras pessoas aquilo que não pertence, e assim nós não estamos glorificando a Deus, mas nós estamos glorificando aos homens. A ciência é uma concessão de Deus para que a gente tenha qualidade de vida. A ciência não é pela inteligência do homem, o que é também, mas Deus usa. Mas é uma concessão dele para que nós venhamos a ter o que nós temos hoje. A longevidade de vida, eu falei até de manhã que não devemos orar por ela, mas Deus nos concede, porque a ciência hoje, antes no Brasil, a idade média do brasileiro era de 40 e poucos anos, depois subiu para 50, 60, hoje já está em 75, parece. A idade média do brasileiro. Mas isso é ciência, uma coisa que Deus concede. Deus concede ao homem aquilo que nós precisamos. Então veja, é importante que a gente olhe para esse versículo e entenda o seguinte: o que vem antes da cura, sabe o que é? Perdão. Davi diz assim: é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e quem cura todas as suas enfermidades. Você sabe por que Davi colocou aqui isso? Porque muitas vezes, irmãos, a nossa doença ela está ligada a um aspecto espiritual da gente. E a gente precisa primeiro se curar do espírito para ser curado do físico. Vocês lembram daquele paralítico que foi levado pelos 4 homens, desceram ele na casa ali onde Jesus estava falando? Não tinha como entrar, a multidão estava cercando, Jesus estava no meio da casa, eles subiram no telhado, abriram um buraco no telhado, botaram o homem na frente de Jesus. Marcos capítulo 2, versículos 3 a 11. E Jesus olhou para ele e disse assim: perdoados estão os vossos pecados. E aí os fariseus começaram a questionar: quem é esse aí? Olha aí, perdoando o pecado.
E ele disse: para vocês saberem que eu tenho autoridade de perdoar pecados, ele disse ao homem: levanta-te e anda. Primeiro, perdão da cura espiritual, e depois a cura física. É por isso que Davi colocou exatamente nessa ordem, porque é nessa ordem que acontecem as coisas. Então nós precisamos entender o que sobre a cura. Primeiro, toda a cura genuína provém do Senhor. Um dos nomes de Deus na Bíblia é Jeová Rafá, o Deus que cura. Segundo, o Senhor pode curar todo tipo de doença. Não há impossível para Deus, irmãos. Não há impossível para Deus. Terceiro, o Senhor pode curar por meio de recursos naturais ao longo de determinado período de tempo, ou por meio de milagres instantâneos. Seu poder de curar não tem limites e não está preso ao tempo. Quarto, Jesus, em Mateus capítulo 8, versículo 16, curou todas as pessoas que vieram a Ele, todas, sem discriminar ninguém, todas as pessoas. Então qualquer cura na vida do cristão tem origem na graça de Deus. Devemos, portanto, reconhecer que toda cura vem do Senhor. Quinto, Davi coloca: devemos louvar porque Ele nos redime da cova. É claro que Ele aqui está falando, em primeiro momento a gente deve pensar, Ele nos redime da morte eterna, pelo seu sacrifício vicário na cruz. Mas, irmãos, olhe para a sua vida. Quantas vezes o Senhor salvou vocês de uma situação de perigo, de uma iminência de morte, de um desastre, de um acidente, de algo que está ali perto de acontecer, e de repente você recebe o livramento de Deus. Nós devemos louvar ao Senhor, porque Ele nos redime da cova. É quem da cova redime a sua vida. Estamos vivos hoje, pode ter certeza. Se você olhar para a sua história de vida, você pode dizer: eu estou aqui, vivo, respirando, porque Deus me deu livramento em muitas oportunidades da minha vida. E eu posso falar isso de cadeira em isso. Quantos acidentes o Senhor me livrou? Quantos acidentes? E o Senhor me concedeu vida. Por isso é que nós devemos louvar nosso Deus. Sexto, devemos louvar porque Ele nos coroou de graça e de misericórdia. Nós precisamos entender, irmãos, que apesar da nossa natureza, do nosso ser humano, dos nossos erros, dos nossos defeitos, mesmo assim, o Senhor nos coroa de graça e de misericórdia. E por fim, no versículo 5, é Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Irmãos, aqui eu encerro, porque ali o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 16, ele fala: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova de dia a dia. A nossa vida, biologicamente a gente vai envelhecendo, mas em Cristo, espiritualmente, a nossa mente se renova todos os dias, se renova como uma águia, e aqui ele usa a figura da águia. Por isso, irmãos, e agora concluindo, nós precisamos entender e louvar a Deus, é expressar com todo o nosso ser gratidão a Deus, os benefícios que Ele nos fez, porque Ele nos perdoa, porque Ele nos cura, porque Ele nos redime da cova, porque Ele nos coroa de graça e de misericórdia, porque Ele nos enche de bens toda a nossa vida, e porque Ele nos renova todos os dias da nossa existência. Amém, queridos? Deus nos abençoe. Vamos orar?